Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Inteligência Artificial. Eu sou o professor Rafael e hoje nós vamos falar sobre os conceitos básicos de inteligência artificial. O que é inteligência artificial ou IA e principalmente o que não é. E algumas aplicações reais de inteligência artificial que nós encontramos no nosso dia a dia e que por vezes nós acreditamos que seja uma tecnologia sem muita importância ou uma tecnologia já antiga, mas são novas e importantes aplicações que nos cercam em todas as dimensões. Então, para a gente iniciar, o que seria inteligência artificial, né, ou simplesmente IA? Do ponto de vista macro, né, no sentido lato sensu, sentido amplo dessa expressão inteligência artificial, a gente pode dizer que é a capacidade das máquinas de pensarem como ser humanos. Não ser um ser humano, mas é pensar como se fosse um ser humano. Mas lembrando que essa capacidade das máquinas ela é bem restrita e ela não chega e não chegará perto de como um ser humano pensa ou de como ele faz as coisas. O que a gente consegue fazer é emular parte do pensamento do ser humano e colocar isso em forma de modelos dentro de uma máquina. Então, essa capacidade das máquinas, basicamente a gente pode dividir em três ações, que seria aprender, perceber e decidir quais caminhos seguir em determinadas situações. Não necessariamente nessa ordem, aprender, perceber ou decidir. Tá? Isso pode variar, porque nós temos diferentes tipos de algoritmos que fazem diferentes tarefas. E é importante frisar que a inteligência artificial ela traz a capacidade das máquinas de aprender, perceber e decidir. É importante frisar que em determinadas situações, por que eu digo isso? Porque não existe aquele conceito de inteligência artificial amplo. A inteligência artificial ela faz somente o que ela é programada. Existem alguns tipos de inteligência artificial que extrapolam o treinamento, que extrapolam a programação, mas mesmo assim elas são consideradas bem restritas na capacidade delas de aprender, de perceber ou de decidir algo muito diferente do que foi passado para ela. E atualmente nós vivemos um boom da inteligência artificial. E por que isso agora? Porque a inteligência artificial é algo novo, é algo que já existe há muitos anos, há décadas. Os primeiros algoritmos de inteligência artificial surgiram basicamente junto com os computadores, né? Basicamente junto com os softwares mais simples, né? Um pouco depois, mas a gente coloca tudo junto ali porque não foi um tempo muito grande. Mas por que a IA hoje ela é algo tão mais presente, né? De uns anos para cá a gente tem observado essa evolução da IA de modo muito acelerado, né? Eu considero basicamente por 3 pontos. Primeiro, grande volume de dados. Cada dia que passa as pessoas têm acesso a mais dispositivos, né? Celulares, computadores, tablets, relógios inteligentes, né, smartphones. E essas pessoas elas produzem dados, elas capturam dados. Então, em um cenário em que a gente não tem dispositivos de captura, dispositivos de percepção do ambiente, a gente vai ter poucos dados, poucas informações para poder gerar a partir desses dados. Então, com esse crescimento do consumo desses dispositivos, né, cada pessoa praticamente tem um smartphone ou mais de um, a gente também percebe o grande aumento de dados que são capturados e são salvos na nuvem. Para lidar com essa quantidade grande de dados, nós precisamos de uma grande capacidade também de processamento. E para alcançar isso, dificilmente a gente tem uma grande capacidade de processamento local. O que seria isso? Computadores ou supercomputadores em casa. Computadores que conseguem fazer dezenas ou centenas de atividades em paralelo.
Essa capacidade de processamento, basicamente, ela está centralizada na nuvem, né? São servidores. Então, esses dados, né, esse grande volume de dados que são capturados por esses dispositivos, eles são enviados para algum lugar, né? Eles podem ser armazenados em algum lugar. E esse lugar são os processadores, né? São os computadores que processam isso na nuvem. E de um tempo para cá, o modelo de entrega de recursos computacionais ele sofreu uma grande evolução. E, antigamente, se você quisesse ter uma capacidade de processamento grande, você teria que adquirir todos os dispositivos ou todos os equipamentos necessários para isso e instalá-los em um data center próprio. Hoje, com a computação na nuvem, você contrata isso como um serviço. Então, não necessariamente você precisa adquirir o hardware. Basta você ter uma demanda e pagar por esse serviço. E o terceiro ponto são os algoritmos modernos. Graças à evolução da ciência, as pesquisas. Vou citar como exemplo rápido aqui, porque a gente vai entrar isso mais no final do curso, as redes neurais. As redes neurais, assim que elas surgiram, foi uma empolgação muito grande da comunidade científica, da indústria, tentando entender o que seria capaz de fazer com esse recurso, né, das redes neurais. E por um tempo isso caiu no esquecimento porque a gente esbarrou em diversos problemas que ela não resolveria. Recentemente agora, com a chegada do Deep Learning, né, da Deep Learning, né, da aprendizagem profunda, com novas técnicas de implementação de redes neurais, a gente viu que dá para fazer bastante coisa com elas sim, mas por um tempo as redes neurais elas ficaram esquecidas pela comunidade científica, poucas pesquisas sendo desenvolvidas porque não se sabia como avançar além do que já tinha avançado. E com a Deep Learning, com as pesquisas dentro do aprendizado profundo, percebeu-se que dá para fazer muita coisa. Então, dados, processamento e algoritmo, essa combinação dos três foi o que impulsionou o desenvolvimento e a chegada da IA para todo mundo. Então, a gente pode dizer que inteligência artificial não é o futuro, né? Já é o presente, nós já estamos vivendo isso. Tudo que a gente se comunica utilizando smartphones, utilizando computadores ou outros dispositivos, no final das contas tem um pouco ou muito de inteligência artificial. E a gente pode dizer que não, os computadores não vão dominar o mundo, né? Não vai ser a Skynet do Exterminador do Futuro. Os computadores ajudarão a dominar o mundo, né? Isso para quem tiver posse, tiver acesso aos recursos computacionais e as tecnologias necessárias para isso. Então, os computadores são ferramentas, inteligência artificial é uma ferramenta e sempre vai ser. Ela não vai se transformar em um organismo vivo, independente, autossuficiente, que vai passar a controlar tudo. Isso não vai acontecer. O que eu posso dizer é que algumas funções humanas serão substituídas. Algumas funções menos especializadas, computadores, né, simplesmente podem fazer. Quando a gente coloca computadores, né, quando a gente adiciona essa equação de computadores mais inteligência artificial, a gente amplia ainda mais o link de funções que podem ser substituídas pelo uso de IA, pelo uso de computadores. Só que é importante dizer que quanto mais uma atividade é especializada, menor a probabilidade dela ser substituída. Então, quanto mais um profissional ele é especialista em um assunto, né, quanto mais ele estuda, quanto mais complexa é a atividade dele, menor a possibilidade de uma inteligência artificial substituir o trabalho dele. Porque, como eu já disse no início da aula, a inteligência artificial ela faz muita coisa, mas ela é limitada. Ela é limitada dentro do que o ser humano programa ela para fazer. Só que, como eu digo, né, o computador não vai dominar o mundo, mas nós temos um grande desafio que é a segurança dos dados. Porque o computador não domina, mas ele ajuda a dominar. E para isso, ele precisa de ter acesso aos dados, né, que eu falei no slide passado.
quanto mais dados você tem, melhor e mais acertada é a sua tomada de decisão. Então, se você tem muitos dados, se você tem poder computacional para processar esses dados e você tem algoritmos que geram modelos eficientes para tomada de decisões, aí sim você cria uma combinação benéfica ou até perigosa, de acordo com a pessoa que está em posse desses recursos, né? Bom, seguindo, é isso. A inteligência artificial não vai dominar o mundo, mas cuidado com o que a gente compartilha, com o que a gente tem disponibilizado nas redes sociais, com o que a gente joga na nuvem sem proteção, porque isso sim é um grande perigo. Então tá aí até uma vou chamar de charge, porque não é um conjunto de quadrinhos ali que conversa, mas tem bastante informação nessa imagem aí, né? Então, para quem não entendeu a referência, esse robô aí é o robô da Skynet, né, lá do Exterminador do Futuro. E ele volta do futuro para o presente para poder encontrar o John Connor, que vai ser o líder da revolução humana, né, da revolução não, da resistência humana no futuro, e vai combater essas máquinas. Então ele sai do futuro, vem para o presente para eliminar o John Connor, para que não haja essa resistência humana. E qual que é a melhor forma de se achar uma pessoa hoje em dia? Procura no Google, joga no Google, procura na internet. Boa parte das pessoas hoje que tem acesso à internet, que consomem esses produtos, que tem acesso aos dispositivos conectados à internet, boa parte dessas pessoas tem alguma conta numa rede social, já publicou alguma coisa. Então, os dados que estão na web, na nuvem, dizem mais da gente do que a gente imagina. Então, muito cuidado com isso aí. Então, para a gente dar continuidade aqui, eu vou falar sobre algumas aplicações reais de inteligência artificial. Porque falar que inteligência artificial é o futuro, é o presente, fica um pouco vago e às vezes a gente tem acesso a algumas tecnologias, a alguns recursos e passa despercebido para a gente. A gente não percebe que tem uma inteligência artificial por trás daquilo e principalmente não percebe o quanto a gente influencia no aprendizado dela e o quanto as respostas dela influenciam nas nossas decisões. Então, há muito tempo a gente tem ouvido falar que computação seria o futuro. Sei lá, acho que pouco tempo, vamos voltar aí 10, 15 anos no tempo, todo mundo falava, olha, computação é o futuro, informática é o futuro, se você quiser conseguir uma boa alocação no mercado de trabalho ou ter grandes recursos profissionais, siga o caminho da computação, da informática, ou mesmo escolha qualquer outra área, mas faça um curso avançado na área da computação, da informática, tente integrar as áreas. Então, isso era muito comum no passado, mas como eu falei, isso já ficou no passado, né? Então, hoje, o que é o presente e o futuro é a IA. Então, ela já faz parte do nosso dia a dia muito mais do que a gente imagina. Então, eu trouxe uma lista aqui de aplicações reais, divididas em setores, com exemplos, para a gente entender a dimensão da IA dentro do nosso dia a dia. Então, uma aplicação de marketing utilizando IA, basicamente o objetivo é atrair clientes e promover produtos. De acordo com o perfil do cliente, você direciona o produto para ele, porque temos uma grande resistência a sermos convidados a conhecer produtos que naquele momento talvez a gente não tenha interesse. Além de não ter interesse, não manifestar interesse por aquele produto, muitas vezes a gente cria uma repulsa pelaquela propaganda. A gente fala de TV, de outdoor, é uma coisa, né? Porque a gente está passando ali de carro, a pé, de bicicleta, de moto, enfim, ou está em casa assistindo um filme, enfim. Aquela propaganda, ela chega até a gente e sai.
né? E chega para todo mundo, ela não chega de modo personalizado. Agora, quando a gente fala de dispositivos individuais, o que chega para a gente, quanto mais relevante é a propaganda de um produto, ou seja, quanto mais interesse a gente mostra por aquele produto, melhor é a nossa interação com aquela propaganda. Então, um dos grandes objetivos seria esse. Ou simplesmente busca por termos aprimorada. Quando você entra num site de compras qualquer, o próprio Google, e digita um determinado produto que você tem interesse de adquirir, não vem só aquilo. Vem um monte de outras coisas relacionadas. E também o contrário, você digita o produto que você quer, mas você digita de uma forma errada ou não sabe exatamente o que você quer, o nome do produto, ele complementa essa busca para você. Então isso é feito através de inteligência artificial. A aplicação prática disso que a gente usa, quem tem a conta, é a Netflix, né, que é o sistema de sugestão, que é baseado nos filmes, nas séries que você assiste e que você marca como gostei. Ele não mostra um sistema de sugestão explícito, mas ele mostra a relevância dos títulos que você está pesquisando de acordo com o que você já assistiu e gostou. Outra aplicação prática é o Can Find, que é um aplicativo que você consegue comprar o produto ou consegue descobrir onde aquele produto é vendido simplesmente apontando a câmera para ele. Então, muitas vezes ele acha exatamente o produto e quando ele não acha, ele traz produtos similares. Então você nem precisa digitar mais o que você quer. Simplesmente você aponta a câmera do celular e ele mostra para você. No sistema bancário, uma grande aplicação é a detecção de anomalias de operações bancárias, talvez transferências, fraudes no cartão de crédito. Ou talvez a gente possa até fazer um recorte de duas dimensões. Hoje, grande parte dos bancos estão oferecendo chatbots, enfim, para que os clientes possam interagir com as plataformas. Saldo, extrato, transferência, tudo utilizando o chatbot. Um exemplo disso é o HDFC Bank, que foi um dos primeiros a utilizar isso. Ou simplesmente detecção de fraudes no cartão de crédito, como o caso Mastercard, Visa, todas essas operadoras utilizam esse recurso. No sistema financeiro, que é diferente do sistema bancário, ela é utilizada na previsão do mercado futuro baseado em dados históricos. A Nomura Securities desenvolveu uma aplicação que tem todo o histórico é como se fosse um snapshot do mercado no passado, e quando o sistema detecta as mesmas condições, o mesmo clima do mercado financeiro, pode ser comparado com esse modelo do passado, ele tenta predizer para onde que o mercado vai, quais ações vão subir, quais ações vão descer, mas isso baseado em condições de mercado pretéritas. Dado que eu, lá, há 2 anos, ou há 2 meses, ou há 2 semanas, eu tive aquela condição de mercado e hoje é exatamente a mesma, não vou dizer exatamente que é errado, mas é muito similar, há grandes chances do que o que aconteceu há 2 anos, 2 meses ou há 2 dias possa se repetir. Ou muito próximo da realidade, ou próximo o suficiente para superar um ser humano nessa tomada de decisão. A agricultura é um caso bem interessante, porque grandes aplicações estão surgindo disso. Isso porque até 2050 a gente tem que ter um aumento de 50% da produção de alimentos no campo. Isso porque nós estamos comendo muito. E o que tem hoje, em 2050, não vai ser suficiente. Então, do que tem hoje, a gente vai ter que aumentar 50% da produção. Isso é muito. E como fazer isso? Desmatando, prejudicando o meio ambiente, criando condições climáticas desfavoráveis para a própria cultura, né, que a gente quer produzir. É complicado isso.
Porque esse não é o caminho. Quando você destrói alguma coisa, dificilmente você consegue construir outra para poder compensar essa perda. Então, qual que é a saída? Vamos utilizar a inteligência artificial. Vamos trabalhar com o que nós temos da melhor forma possível. Vamos otimizar os nossos recursos. Então, temos dois exemplos aí, que é o See and Spray, que é um drone que faz o monitoramento e a proteção contra pragas. Então, ele percorre a cultura utilizando o sistema de visão computacional, identifica a praga e naquela planta específica, ou naquela região específica ali, ele aplica o inseticida. Então não existe mais aquela figura de aviões ou pulverizadores gigantes batendo toda a plantação. Vai bater simplesmente onde precisa. Segundo exemplo aí, a Plantix, que identifica deficiências de nutrientes do solo. Então, tendo essa inteligência artificial, o produtor ele pode fazer o tratamento do solo, né? Aumentar ou abaixar o pH, enfim, dele, naquela parte específica, sem precisar gastar tanto para poder cobrir todo o terreno. A saúde são sistemas de apoio aos especialistas. Por que eu coloquei isso, sistema de apoio aos especialistas? Porque dificilmente você vai confiar numa inteligência artificial, ou pelo menos dificilmente você deveria confiar em um computador ou uma inteligência artificial para poder fazer um diagnóstico médico. Tem muitas pessoas que têm pavor de médico e preferem pesquisar no Google os sintomas. Só que vocês sabem que sai um monte de coisa, né? Dentre esse monte de coisa, pode até ter o que você está sentindo ali e ter um diagnóstico, mas junto com isso vem um monte de outras coisas que só acaba atrapalhando, né? Então, aplicações de IA na área da saúde, elas vêm como um sistema de apoio mesmo. Então, existe a figura do médico, o médico tem a opinião dele, mais uma inteligência artificial que mostre para ele talvez coisas que ele não viu ou que acelere o trabalho dele, né, entregue resultados, entregue análises, mas que ele possa verificar essas análises, traz grandes benefícios para o cuidado da nossa saúde. Mas, novamente, essas inteligências artificiais elas não vão trabalhar sozinhas, elas vão trabalhar em conjunto com o médico. Temos dois exemplos aí, que é a Cambio Healthcare, que é um sistema que avisa o paciente sobre risco de derrame, de acordo com os exames, com o histórico médico dele. E também tem um sistema que está em grande crescimento no mercado, que é o A-Flow, de monitoramento de idosos, tá? Não especificamente esse sistema está em grande crescimento, mas essa área de monitoramento de idosos, né? Dentro de jogos tem aplicações muito interessantes e tem basicamente duas formas de se aplicar IA. A primeira é para substituir o jogador. A gente tem um exemplo clássico aí, que é o AlphaGo, que é uma inteligência artificial da DeepMind. Ela superou o campeão mundial em Go, o Lee Sedol. E depois dela, da IA AlphaGo ter ganhado dele, ele simplesmente decidiu parar de jogar. É porque ele sentiu que ele decepcionou as pessoas que acompanhavam ele, os fãs do trabalho dele, por ter perdido para um IA. Não é bem assim, né? Não tem como comparar o poder de processamento de um ser humano com a inteligência artificial. Eu falei, a inteligência artificial ela não vai superar os seres humanos no sentido amplo da coisa, né? De tomar decisões por conta própria, de se tornar um organismo autossustentável. Mas quando você treina ela para uma atividade específica, dependendo da área de aplicação, principalmente jogos, né, que é um ambiente muito bem controlado, com as regras, ela vai superar o ser humano. Isso aí é fato. E aí depois que foi criada a AlphaGo, a DeepMind também desenvolveu AlphaGo Zero e superou a AlphaGo. É interessante dizer aqui que a AlphaGo ela foi treinada de modo supervisionado.
Então, um conjunto de jogos, de ações, de estratégias do Go foi submetido para essa inteligência artificial e ela aprendeu quais eram os melhores movimentos para se ganhar uma partida, mas a partir de exemplos. Então, ela foi foi uma aprendizagem supervisionada. Já a AlphaGo Zero, que superou a primeira, ela foi treinada utilizando a aprendizagem por reforço. Então, todas as vezes que ela fazia uma jogada assertiva, né, que ela acertava na jogada, ela recebia o bônus. Todas as vezes que ela errava, ela era penalizada. Então, ela foi reforçada a sempre fazer boas jogadas, além daquilo que foi apresentado para ela. Então tá aí o segredo da vitória. E dentro dos jogos é importante a gente destacar a diferença de aleatoriedade e aprendizado. Muitos jogos aparentemente têm inteligência artificial, mas na verdade, quando você entra no cenário para jogar, vamos pensar que é um jogo primeira pessoa de tiro, né? Os primeiros jogos, os personagens, eles apareciam sempre no mesmo lugar, sempre os mesmos movimentos, então você decorava tudo aquilo e você passava tranquilamente pelas fases, talvez na segunda, terceira, quarta vez que você tentava, porque você previa todos os movimentos possíveis dos seus oponentes. Depois inseriram o componente de aleatoriedade, então cada lugar, ou a cada cena, ou a cada instante, ou a cada rodada do mapa, ou do cenário, da fase, enfim, os personagens eles apresentavam um comportamento aleatório. Só que o comportamento aleatório ele também é previsível. É possível você prever a aleatoriedade. Já nos jogos que utilizam inteligência artificial, aprendizado mesmo de máquina, né? Inteligência artificial, a máquina aprendendo, a máquina ela vai responder ao seu estímulo, naquele momento, em tempo real. E de acordo com que você vai evoluindo no jogo, essa máquina vai aprendendo com você. Então ela vai se tornando cada vez mais difícil de ser superada. Como a gente, né? Cada vez que a gente começa em um novo jogo, os primeiros movimentos são tímidos, são errados, são imprecisos e depois a gente vai melhorando, vai entendendo o jogo. A mesma coisa é o IA. Então é como se você estivesse jogando contra uma pessoa do outro lado, né? Mas tudo isso em forma de bot mesmo, local. Uma aplicação não tão perto aqui da nossa realidade, mas bem interessante, é a exploração espacial. Isso porque durante esses tipos de exploração há uma coleta muito grande de dados. Então a gente sabe o que a gente está procurando, que é vida, né? Vida em outros planetas, mas a gente não sabe o que procurar. Não sabe onde procurar. Então, dentro dessa grande coleta de dados, todo detalhe é importante. A gente quer encontrar vida, mas não sabe o que onde procurar. Então a gente sabe o que procurar, mas não onde, né? Para onde olhar. Então todo detalhe é importante. Então, nesse tipo de aplicação, esses robôs exploradores, eles coletam todos os dados possíveis. E depois, para processar esses dados, a gente precisa de inteligência artificial e principalmente poder computacional para isso. Então, utilizando o IA, foi possível descobrir novos sistemas solares utilizando os dados capturados pelo telescópio Kepler da NASA. Um exemplo aí, né? Outra aplicação interessante que está cada dia chegando mais perto da gente são os veículos autônomos. Então eles usam dados coletados do LiDAR. O LiDAR é um sensor que fica acima do carro e ele fica girando 360. Ele fica medindo a distância dos objetos que estão em volta dele. Através do LiDAR, você consegue criar um mapa 3D de tudo que tem em volta, todos os possíveis obstáculos. E alguns LiDARs, inclusive, além dos obstáculos e da distância, eles têm condição até de dizer para você que tipo de material que é aquele. Se é um material muito rígido, enfim. Isso utilizando componentes em conjunto, tá? Somente ele. Então, esses veículos autônomos, esses
componentes em conjunto, podem ser o LiDAR, né, as câmeras, o GPS e também dados coletados da internet. Por que não? Se eu tenho um veículo autônomo e o Google Maps tem uma opção de você ver a concentração de pessoas, ou de carros, ou de dispositivos, melhor dizendo, em uma via, o veículo autônomo ele pode entender que aquela via está congestionada e pegar um caminho diferente. Tudo isso são informações para controle do veículo. O problema é que essas capturas, por elas serem feitas outdoor, né, fora de um ambiente controlado, né, elas estão diretamente dependentes de condições ideais do ambiente. Então, se tiver muita chuva, ou se estiver ventando, ou se tiver neve, esses sensores eles podem captar coisas que na verdade não existem, né? Podem confundir. Da mesma forma que quando a gente pega um carro e sai para dirigir na chuva, os pingos, o vento, todos aqueles estímulos acabam tirando um pouco a nossa atenção e prejudicando a nossa tomada de decisão. E um exemplo aí bem conhecido é a Tesla, né, que produz veículos autônomos em escala industrial. Outra aplicação, essa é talvez a mais presente, né, no nosso dia a dia. Todo mundo que tem um smartphone talvez um dia já interagiu com os assistentes pessoais, né, como o Google Assistente, a Siri, a Cortana, a Alexa, o Bixby. Todos eles utilizam processamento de linguagem natural na entrada. Eles captam áudio e transformam em texto, e a partir daquele texto ele consegue interagir com os serviços de notícia, previsão de tempo, enfim. E esses assistentes, além de receberem comandos, interagir com esses serviços, né, eles podem também controlar hardware. Então, controla tanto o software e os dados, também como hardware. Basta que o hardware tenha uma interface para comunicação com esses assistentes pessoais. Outra aplicação muito presente são as redes sociais, né? Que é onde tem uma grande quantidade de dados disponíveis. Então, cada conta de uma rede social é uma pessoa, é um ponto de captura de dados do ambiente que é disponibilizado tudo de forma centralizada no servidor. Então, a partir disso, a gente precisa de inteligência artificial para poder processar todos esses dados. Como exemplo, a gente pode citar o reconhecimento facial no Facebook, quando você envia uma foto, né, quando você faz uma publicação de uma imagem no Facebook, ele sugere para você as pessoas, os seus amigos que estão naquela foto, né, reconhecendo facialmente. Sugestão de feed, que é o explorar lá do Instagram, e monitoramento de conteúdo do Twitter. Ele usa algoritmos de IA para poder detectar mensagens, por exemplo, de ódio, de violência, e marcar aquela publicação como inadequada e enviar uma notificação para aquele usuário, né? Isso tudo de modo automático. E também a IA pode produzir arte, né? Isso porque a base da música é a matemática. Então, a matemática é uma ciência estruturada. Então, a gente consegue calcular a música. Eu deixo aí para vocês um exemplo de uma palestra bem interessante que aconteceu na Campus Party Brasília em 2019, se não me engano, que é a matemática da música. Tem um link aí depois para vocês clicarem e assistirem. Então, tem um IA que chama MuseNet, que ela é capaz de gerar composições inéditas, combinando diversos estilos e diversos compositores. E também eu posso gerar narrativas completas e bem interessantes usando essa IA aí que é Wordsmith. Bom, para a próxima aula eu vou deixar para vocês o link desse vídeo aí, um vídeo bem interessante do Fábio Akita. É um dos poucos canais que eu sigo, que eu me inscrevo para poder receber notificações. E esse vídeo dele aí não é fazendo propaganda, mas
um resumão de todo o canal dele. Se vocês gostarem do estilo dele, do que ele fala, assinem o canal, porque tem bastante conteúdo de qualidade. E ele fala do que você precisa ter de qualidades para poder ser um bom profissional. E aí eu vou deixar esse vídeo para vocês assistirem. Mas basicamente, o que a gente vai precisar para poder aprender IA? Esse é um curso rápido, é um curso de 40 horas apenas, não vai dar para a gente aprender tudo de IA. Inteligência artificial é uma área do mestrado, do doutorado, e inclusive de uma graduação inteira, né, que tem aqui na UFG. Mas a base da IA é cálculo, probabilidade estatística e álgebra linear. É a matemática que vocês aprenderam, que muitas vezes a gente fala, meu Deus, para que eu estou aprendendo isso? Né? Eu quero programar, eu quero desenvolver sistemas. Tranquilo, você vai sair de qualquer curso superior que você fizer na área de computação, sabendo programar, sabendo construir sistemas. Mas aí a gente cai num dilema, que é o quão sólida é a sua formação, o quão sólida é a sua base, até onde você consegue chegar com a base que você aprendeu. E quando eu falo base, eu estou falando não a base de Python, de banco de dados, a base da matemática, porque tudo na computação é matemática. E Python, MySQL, Java são ferramentas. Mas eu pergunto para vocês, até onde vocês conseguem chegar utilizando a base que vocês adquiriram? Por isso que eu sugeri esse vídeo aí, que o Fábio Akita fala muito bem sobre isso. Mas não se assustem, tá? A gente não vai estudar cálculo, a gente não vai estudar probabilidade estatística e também não vai estudar álgebra linear diretamente. Mas a gente vai precisar rever alguns conceitos para poder executar os algoritmos. Para entender o algoritmo e executar, você precisa do mínimo de conhecimento desses três temas aí. Mas se você quiser seguir em uma pesquisa para melhorar o algoritmo, para melhorar os resultados do seu modelo de IA, você vai precisar ter profundos conhecimentos nesses três tópicos. Porque o algoritmo está lá. A base dele é cálculo, probabilidade estatística, álgebra linear. Qualquer um pega um banco de dados e aplica um algoritmo. Isso é replicar. Agora, a partir do momento que você se depara com um problema, você não consegue melhorar os resultados com os dados que você tem que mexer no algoritmo. Você tem que propor melhorias. É por aí que a ciência caminha. É por aí que quem faz mestrado e doutorado em inteligência artificial segue propor novos algoritmos ou melhorar os algoritmos que já existem. Dado uma base de dados, aplicar o algoritmo A, ter o resultado, e aplicar o algoritmo B, que é uma evolução do A, e melhorar os resultados. Então, replicar resultados de base de dados mais algoritmos, isso não é inteligência artificial. Isso é uma aplicação da inteligência artificial, mas que logo ela vai se tornar obsoleta. Ela vai se tornar obsoleta, porque vai chegar uma hora que a quantidade de dados que você tem vai saturar, que você não vai conseguir melhorar os resultados, e para você conseguir avançar nisso, você vai ter que abrir a caixa preta desses algoritmos e mexer no core deles. Para isso, você vai usar cálculo, probabilidade estatística e álgebra linear. Bom, pessoal, é isso. E eu espero vocês na próxima aula. Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.